Olá, sejam bem-vindos ao Codifólio. Essa é a quarta aula do curso de Design e Prototipação com o Figma e hoje nós vamos ver algumas ferramentas e alguns softwares que a gente usa para inspiração, para pegar ícone, para pegar imagens e utilizar nos nossos protótipos. Então vamos lá. Bom, então hoje a gente vai ver algumas fontes de inspiração como o Dribbble, o Freepik, o Behance, o Flaticon, o StorySet, Unsplash, Pexels, Colors, Colorel e Slidesgo. Então a gente vai começar aqui com o primeiro, o Dribbble. Bom, para que eu costumo usar o Dribbble? Eu preciso prototipar alguma coisa e eu ainda não sei muito bem que estilo de design seguir. Eu preciso prototipar um site, eu preciso prototipar um aplicativo e eu venho aqui em explorar. O Dribbble ele é uma plataforma que recebe designs de vários designers do mundo inteiro. Então eles publicam o trabalho deles aqui e eles deixam o número deles e o contato deles para que eles possam vender, né, o trabalho deles. Então, quando a gente vem aqui em mobile, por exemplo, a gente consegue ver diversas inspirações de aplicativos mobile. Então, isso é muito interessante, por exemplo, na semana retrasada eu estava fazendo um aplicativo para cinema, então eu vim aqui e coloquei Cine App, né, bem como a gente diz, e aí aparece vários aplicativos de cinema aqui. Por exemplo, se eu estou querendo prototipar algo de comida, né? Então vai aparecer várias inspirações, aqui pede para logar, né? Não só logar com o Google ou com a conta normal. E aí aqui a gente consegue ver várias inspirações, né, de aplicativos que a gente deseja. Então, é algo interessante quando a gente está começando alguma coisa e ainda não sabe muito bem por onde começar, eu gosto bastante. Também eles têm web design, eles têm branding, que daí aparece toda a questão de logo e tudo mais. Então, essa é uma ferramenta super indicada para quando a gente está buscando inspirações. Uma outra ferramenta que segue nessa linha é o Freepik. O Freepik, ele tem muita coisa. Ele tem desde imagem, vídeo. Ele também, se a gente colocar, por exemplo, login aqui, ele aparece várias coisas, tipo mockup, ideias também de login. Se a gente colocar aqui, por exemplo, mockup mesmo, a gente vai ter um monte de mockup de camiseta, de sacola, de cartão postal. Então tem muita coisa. Tem muita coisa, por exemplo, se a gente procurar por mulher, vai ter imagem, e aí a gente vai conseguir aqui filtrar por free ou premium, né? E a gente tem acesso aí a imagens, a gente também tem ícones, alguns ícones não é muito comum, mas tem, né? Por exemplo, se a gente quiser ver um modelo de ícone, por exemplo, então tem muita coisa aqui que a gente também pode usar como inspiração. Ó, também, opa, escrevi errado aqui. Também a gente pode colocar app e aparece várias imagens e tudo mais, né? De repente é algo que a gente está precisando para começar o nosso design, uma ferramenta bastante interessante para explorar. Uma outra ferramenta que é bem nessa linha é o Behance. O Behance também, ele é bastante usado por designers do mundo inteiro para colocar o seu portfólio ali. Então a gente tem design gráfico, a gente tem fotografias, a gente tem ilustração, a gente tem UI e UX também, com sites, com aplicativos. E esse daqui tem muita imagem e inspiração para rede social. Então tem muito post para rede social que a gente pode pegar dele aqui, que ele gera para a gente. Então a gente vai encontrar muita coisa aqui interessante, até para construir ali a identidade visual de uma marca, por exemplo, né? Bom, esse é uma opção também. Vindo para os vetores, a gente tem o famigerado Flatype, que é o melhor amigo do designer. Então, quando a gente está procurando, por exemplo, algum ícone para colocar no nosso projeto, por exemplo, a gente quer um target. Então, sempre é bom procurar em inglês, né? Porque ele é um site todo em inglês, então é legal a gente procurar em inglês. E aí a gente tem a opção de editar o ícone. Aqui ele não tá porque eu preciso me registrar, mas aqui eu posso mudar a cor do meu ícone e eu posso baixar em PNG, SVG, assim como eu quiser.
Então tem muito ícone, e eles têm também famílias de ícones que a gente pode buscar para manter uma padronização dos ícones. É muito interessante, esse aqui é um dos sites que eu mais uso para ícone. A gente tem também o StorySet, que é para quê? Para ilustração. Quer fazer um slide, quer fazer colocar ilustração em algum protótipo, é um dos melhores sites para ilustração. Então aqui a gente tem o Bro, que é meu favorito. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui, marketing, por exemplo, e aí a gente vai ter muita coisa de marketing que a gente pode usar, e a gente também pode mudar a cor para qualquer outra que a gente quiser. A gente pode também tirar algum caractere daqui, ou uma planta, ou o chão também. A gente pode deixar mais simples, a gente pode esconder algumas coisas. É muito legal. A gente também tem assim, nessa forma aqui. Então tem muita coisa que a gente pode usar em apresentação de slide ou em projetos. Próximo, então. Bom, os nossos próximos são bancos de imagem. Então a gente tem o Unsplash, que tem imagens e também tem vídeos sem licença nenhuma, né, grátis para a gente usar nos nossos projetos. E são imagens de qualidade muito alta, então eu indico bastante para a gente usar em projetos, deixar o nosso projeto com uma qualidade maior. Na mesma linha, a gente tem o Pexels, que também tem vídeo, também tem imagem com uma qualidade muito, muito boa para a gente utilizar aí nos nossos projetos. São imagens profissionais, né, de fotógrafos profissionais, então é algo bem interessante para a gente usar. Aí a gente chega no outro famigerado Colors, que a gente usa para ter inspiração e pegar a nossa paleta de cores. Aqui a gente tem algumas opções, mas eu sempre vou nessa daqui, explorar paletas. E aí aqui a gente tem, nossa, 1 milhão de paletas para escolher. Aqui a gente consegue filtrar. Como a gente está no free, todas as ferramentas quase que eu mostrei aqui tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita só deixa filtrar por apenas uma opção aqui. Aí eu sempre venho aqui, por exemplo, e eu quero uma paleta que a minha cor vai ser violeta, né? Que foi até a paleta do CineApp que eu fiz. Foi exatamente essa paleta aqui que eu usei, essas duas cores. Eu queria que misturasse um pouco do azul com o roxo, então eu usei essa cor aqui. Eu filtro pela cor e vai aparecer todas as paletas com aquela cor, com algum tom daquela cor. Pode ver que todas as paletas têm violeta. Então é uma ferramenta extremamente interessante para a gente usar. Como que a gente copia o código de uma cor? A gente só clica em cima e ele vai aparecer aqui embaixo como copiado. Então só clicar em cima e aparece aqui como copiado e eu colo lá no meu Figma normal, tá? Então essa é uma opção bem legal. O Colorel do Canva, ele é muito interessante porque ele te dá cores complementares. Por exemplo, a gente tem uma cor primária, que é, por exemplo, esse azulzinho aqui. Ele está dizendo que essa outra aqui é a cor que complementa ele, a melhor cor que complementa ele. Se eu quero um verde, por exemplo, ou um vermelho, ele está dizendo que a melhor cor que complementa esse aqui é esse daqui. E que a que melhor complementa esse daqui é esse daqui. A gente também pode escolher aqui, ó, o monocromático, que daí ele escolhe cores parecidas e também tem outras opções aqui. Também é bem interessante para quem quer explorar aí as cores no projeto. Nosso último site é o Slides Go, que ele é perfeito para a gente que é universitário, estudante e precisa criar apresentação de slide o tempo todo. Então a gente vem aqui em templates e a gente tem vários templates. Business, marketing, várias coisas. Normalmente eu venho aqui em Business Technology e aí aqui a gente tem muita inspiração de slide. E aí o que normalmente eu faço, né? Eu quase nunca... eu não costumo copiar e colar algum template. O que eu costumo fazer é abrir esses templates aqui. E aí eu preciso, por exemplo, jogar uma informação de um artigo, dos trabalhos relacionados. Aí eu venho aqui e procuro coisas, por exemplo, isso daqui, eu poderia facilmente falar de trabalhos relacionados. Poderia colocar aqui, por exemplo, 2021, 22, 23, 24, e falar um pouquinho dos autores e um pouquinho do que fala o artigo, né, deles. E aí eu consigo facilmente explicar os meus artigos, meus trabalhos relacionados ao meu artigo,
com esse template aqui. Então, o que eu costumo fazer é isso, é buscar formas, né, de descrever ali as minhas informações, de informar, de comunicar da melhor maneira possível. Eu mudo as cores, talvez eu mudo o estilo, mas assim eu consigo buscar inspirações e não ficar pensando, né, o que eu vou fazer agora, como é que eu vou informar, né, esse conteúdo que eu preciso. Então, essa foi a nossa quarta aula, que foi sobre ferramentas. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês usem essas ferramentas no projeto de vocês e até a próxima aula. Muito obrigada!